Shalom, shalom, queridos. Que a graça, a inefável graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, superabunde em tua vida, em tua casa, em tua família. Amém? Nós estamos ministrando sobre batismo no Espírito Santo e vimos que o novo nascimento diferencia do batismo no Espírito Santo. E eu quero partilhar com vocês a minha experiência. Eu sou de berço presbiteriano. Cresci no presbiterianismo. Fui instruída na doutrina presbiteriana. E como vocês sabem, dentro do presbiterianismo tradicional, batismo no Espírito Santo nos é ensinado e recebemos quando nos convertemos ao Senhor Jesus, quando nascemos de novo. E eu fiquei acreditando nisso por muitos anos, tá? Mas louvado seja Deus, eu fui para o seminário Betel Brasileiro, era um seminário pentecostal renovado, né? E ali eu fui ensinada que o batismo no Espírito Santo era uma coisa, novo nascimento era outra coisa. E sempre desejei essa segunda experiência. Mas, apesar de estar no Betel por 4 anos como aluna, não é que não tenha buscado, não é que não tenha participado de moveres, de reuniões, com moveres tremendos, mas eu acredito que havia muitas fortalezas mentais. E fortalezas, elas não caem de uma noite para o dia. A palavra de Deus aqui é poderosa para esmiuçar bem, para destruir toda e qualquer fortaleza mental. E em 86, eu conheci a apóstola Valnice. Ela foi paraninfa da minha turma. Eu lembro que um dia antes da minha formatura, 19 de novembro de 87, eu estava no gabinete da coordenadora do Valina Barreto, debaixo daquele birô, chorando, buscando poder de Deus, querendo poder de Deus, e preocupadérrimo, porque eu iria concluir o meu curso, mas como sair do Betel sem o enchimento do Espírito Santo, sem o batismo do Espírito Santo, sem o poder para avançar. E louvado seja Deus, que Deus criou uma situação, depois da nossa formatura, tivemos um congresso que foi ministrado pela então, na época era missionária Valnice, o mover do Espírito na vida da igreja. E eu fui para esse congresso em Recife. E durante uma semana eu fui bombardeada. Porque o mover naquele lugar era intenso. As pessoas eram batizadas no Espírito Santo sem precisarem ir à frente. Na hora da ministração, da adoração, do louvor, quantas pessoas batizadas no Espírito Santo. Na oração, na mensagem. Que coisa tremenda, né?
E eu estava ali sentada todos os dias nos primeiros anos. Sentei todos os dias. Eu lembro que a missionária Valmir estava falando sobre sair para realizar a obra do Senhor, do poder do Espírito Santo. E ela contou o seu testemunho, porque ela também foi batista tradicional por muitos anos. E ministrou, e eu sei que ela saiu do lugar dela, veio para minha frente e disse assim: bem, se você quiser ir fazer a obra do Senhor, é ir para o campo com uma faca, pode ir, mas eu irei com a metralhadora. É como se aquela palavra fosse o rema de toda uma semana. Eu fiquei tão irada. Era como se a minha teologia caísse por terra completamente. Eu chorei bastante. Voltei para casa onde eu estava hospedada. Por sinal, era uma casa de irmãos da Assembleia de Deus daquele tempo, bem forte, nessa área de batismo no Espírito Santo, que cria os sinais do batismo, o dom de línguas. E saía do congresso, chegando naquela casa, era discussão e mais discussão. Então, eu creio que Deus me cercou de todos os lados. Terminou o congresso, aí teve um trabalhozinho para obreiros, um retiro espiritual na cidade de Araçoiaba, em Pernambuco também. E foi ali, Araçoiaba, que Deus manifestou o seu poder. Nós íamos todas as manhãs, para o canavial, a hora da meditação, porque nesse retiro não se cumprimentava ninguém antes da devoção, antes do culto pela manhã. Então fazíamos o asseio, ninguém dava bom dia a ninguém, era uma ordem do congresso. Eu creio que isso foi uma estratégia de Deus para nós não perdermos foco, para nos concentrarmos, que o propósito ali era buscar o poder de Deus. E nós íamos, depois do asseio, pegava a Bíblia, caderno, caneta, cada um ia para o seu lugar de meditação. Eu ia lá para o canavial, ouvir Deus falando, meditar na palavra. Depois da meditação, íamos para o culto. Aí depois do culto, era ministrado pela manhã, devocional antes do café. Aí as pessoas podiam conversar e tal. E o que aconteceu? Num desses dias, era uma quinta-feira pela manhã, e eu queria que Deus falasse comigo de uma forma mais clara. Eu já estava convencida que eu não era batizada no Espírito Santo. E eu queria as manifestações dos dons do Espírito Santo. E eu queria orar, eu queria que Deus me desse os dons espirituais. Por quê? Porque eu queria orar e orar e orar sem parar. Eu queria cantar e cantar sem parar. Por quê? Porque eu sabia que a minha língua em português era limitada, mas a do Espírito era ilimitada. Então eu queria. Eu não queria para enfeite, eu queria para pôr em prática, para orar, para interceder, para adorar Jesus. Então, naquela manhã, eu disse: Deus, dá uma palavra, eu quero que o Senhor fale comigo. E Deus disse: vai para Joel capítulo 2. Eu conhecia Joel capítulo 2, mas eu estava pensando nos versículos 28 em diante. E Deus mandou que eu fosse ler todo o capítulo. E eu fui ler todo o capítulo. E quando eu cheguei no versículo 21 em diante, era como se aquelas letras saltassem. E Deus me deu 10 promessas em cima desse texto. Joel 2, do versículo 21 ao versículo 27.
que diz: não temas, ó terra, regozija-te e alegra, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora a chuva temporã e a cerúlea. As eiras se encherão de freio, e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente, vos fartareis, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Então, nesse texto, Deus me deu 10 promessas. Ele afirmou que eu não deveria temer, que a minha eira haveria de se encher de trigo, os meus lagares iriam transbordar de vinho e de óleo. Os anos que foram consumidos na ignorância, na incredulidade, no tradicionalismo, Deus iria restituir. E que eu iria comer abundantemente, eu iria me fartar, eu iria louvar o Senhor, e eu não seria envergonhada. Meu Deus, como foi tremendo aquele dia, 12 de dezembro de 1987. Tudo bem, eu saí daquela meditação convicta de que Deus faria algo tremendo na minha vida. Eu não sabia a hora, mas sabia que Ele iria fazer. Eu saí cheia dele. E quando foi a noite, o culto da noite, Deus se moveu de uma maneira sobrenatural. E houve unções, mas eu, observando tudo aquilo, encostei assim uma janela que tinha na sala que nós estávamos reunidos, e eu disse assim: Espírito Santo, eu não tenho ninguém para concordar comigo aqui, mas o Senhor vai concordar comigo. Então concorde comigo, Espírito Santo, que a missionária Valnice vai chamar aqueles que não foram batizados no Espírito Santo, porque ela passou uma semana inteira no congresso, mover do Espírito na vida da igreja, não chamou ninguém para ser batizado, e o povo foi. Mas eu não fui. Então eu quero que o Senhor faça isso. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Concorda comigo, Espírito Santo? Amém. Olha, foi tão interessante. E quando ela sentou, ela deu aquele sorriso em mim e disse assim: o Espírito acaba de falar comigo. E eu já sabia o que ele tinha falado. Eu já sei. Mas já fiquei atenta. Quando ela olha para a congregação e diz: aqueles que não foram batizados no Espírito Santo, pode vir à frente. Queridos, eu não sei quantas pessoas haviam ali. Eu não sei. Não me pergunte quem estava à minha direita, quem estava à minha esquerda. Eu sabia que Deus tinha se movido naquele ambiente para me alcançar. E eu estava ali para ser alcançada. E eu fui para frente, muito alegre. E não foi a pastora Valnice que impôs as mãos, foi a pastora Aldenise que impôs as mãos. Na época não era pastora, era assistente da missionária Valnice. Ela impôs as mãos sobre as pessoas ali. E o Espírito Santo veio. E eu fui batizada no Espírito Santo. Falei em línguas naquela noite.
Falei. Não muito, mas falei. Então eu saí dali regozijada. Quando foi na sexta pela manhã, veio assim uma cachoeira no culto pela manhã sobre a minha vida. E eu fui abundantemente no Espírito, com cantos espirituais, com profecia. E eu quero dizer que até hoje não parou. Não parou. Porque aquilo que Deus falou comigo, Ele prometeu. Então o batismo no Espírito Santo é capacitação para realizarmos as obras de Deus. Claro que não é uma experiência e ela é buscada, ela é crescente. Você cresce nos dons espirituais, você busca os melhores dons, mas é necessário que você queira se edificar a si mesmo, porque os dons espirituais nós temos registrados na Bíblia, 9 dons espirituais, os dons do Espírito. 8 são para edificar os outros. Um único é para edificar você. Então, você precisa ser edificado. Porque quando nós somos edificados, nós edificamos. Porque eu oro em línguas. Primeiro porque a Bíblia manda que oremos em espírito e oremos com a mente. Cantemos com o espírito, cantemos com a mente. E todas as vezes que eu não tenho conhecimento da situação, eu prefiro orar no Espírito. Eu digo, Espírito Santo, toma minhas cordas vocais agora, intercede nessa situação que eu não sei nada. E eu abro a boca, ore, canta, chanda, manasse, rabaca, tá, vida cheia, e deixo Deus dirigir. Entendeu? Então, canto em espírito. Adore em espírito, louve em espírito, ore em espírito, intercede em espírito, canta em português, louve em português, adore em português, intercede em português. Amém? Mas a verdade é, meus amados, que o batismo no Espírito Santo é uma experiência à parte do novo nascimento. O novo nascimento, o Espírito me revela a verdade. O Espírito me convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo me leva a Cristo. Traduz a redenção para mim. O Espírito Santo me leva ao arrependimento. O Espírito Santo me leva à fé. E eu creio com o coração e confesso com a boca que Jesus é o meu Senhor. Mas o batismo do Espírito Santo é Jesus que me apresenta o Espírito Santo. Porque Jesus é o batizador, é aquele que batiza no Espírito Santo. Então, Jesus me leva ao Espírito Santo, me apresenta ao Espírito Santo. E Jesus me mergulha no Espírito Santo. E quando somos mergulhados no Espírito Santo, quando somos revestidos desse poder, consequentemente, nós vamos agir na dependência do Espírito Santo. Nós vamos falar novas línguas conforme o Espírito Santo nos concede. E falei. Portanto, meus amados, o desejo do coração de Deus é que todo crente seja batizado no Espírito Santo. Todo crente seja revestido do poder. Todo crente seja testemunha de Jesus. Todo crente creia no nome de Jesus e no nome de Jesus realize sinais e maravilhas. Se Jesus mandou os discípulos ficarem em Jerusalém para
que recebessem o poder de Deus, e depois que fossem revestidos, pudessem ir ao mundo pregar o Evangelho, porque conosco seria diferente? Claro que não. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. O mesmo Espírito que habita em mim, habitou em Pedro e em Paulo, mas o mesmo poder que foi derramado sobre Pedro, sobre os 120, ali no cenáculo, é o mesmo poder que é derramado sobre mim e sobre você. Estamos vivendo em gerações diferentes, mas assim como nos dias de Pedro alcançou os territórios que Deus lhe enviou a alcançar. Deus também quer que na nossa geração alcancemos os territórios que Ele nos manda alcançar. E precisamos de poder, porque sem o Espírito Santo não podemos fazer nada. O apóstolo Paulo declarou que os gentios se converteram por força de sinais e prodígios. O apóstolo Paulo, onde ele chegava, não era com linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas era revestido, capacitado do poder. Então, eu e você precisamos deste poder. Eu e você precisamos deste poder. Não podemos, amados, ficar escravizados por interpretações denominacionais. Nós temos a Bíblia. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso grande ensinador. E nós podemos ler a palavra e pedir a direção do Espírito Santo e tomar posse do que a palavra de Deus diz. Eu fiquei muitos anos aprisionada por uma explicação denominacional. E eu precisei romper com essas prisões e crer naquilo que a Bíblia diz. Esta promessa é para vós, é para os vossos filhos, para os de perto e para os de longe, e para tantos quanto o Senhor chamar. Eu fico às vezes perguntando, esses pastores que ficam criticando os dons espirituais, eu pergunto, foi batizado no Espírito Santo? Fala em línguas? Profetiza? É usado nos dons de profecia? É usado nos dons da fé, poder, interpretação de línguas? Então, não se pode falar o que não experimentou. Eu tenho autoridade, porque eu sei o que é não ser batizado no Espírito Santo e eu sei o que é ser batizado no Espírito Santo. Portanto, creia nesta palavra. Ela é fiel e verdadeira. E o batismo no Espírito Santo é para você. É para você. É para você. É para todos aqueles que são chamados por Deus. É para todos quantos são lavados, purificados pelo sangue de Jesus. Que Deus nos abençoe. Shalom.